Em algum momento da vida você já deve ter ouvido a frase de que quem poupa tem e quem gasta não tem. Olhando assim, você pode até pensar que essa frase é óbvia. Até porque é claro que gastando tudo, não vamos ter dinheiro realmente. Porém, não é bem assim que funciona na prática e no dia a dia. Até porque se a gente lidar com o nosso dinheiro com o pensamento de deixa a vida me levar, será justamente o dinheiro que vai estar nos controlando, e não o contrário. Você também certamente já ouviu que dinheiro não aceita desaforo. O que quer dizer que se a gente não saber lidar com ele, ele vai virar as costas e já era. O que vai sobrar são só contas e boletos. Com aquela vida de receber o salário e já ter que pagar todas as contas e ficando zerado novamente. Vivendo nesse ciclo sem fim. Então, o conceito básico de finanças pessoais é a gente não desprender atenção ao controle do nosso dinheiro. Seja anotando os gastos, sabendo em média quanto você gasta em cada área da vida, priorizando alguns gastos e eliminando outros. A verdade é que a maioria das pessoas pensa no dinheiro como ilimitado, pensando que se caso não tiver saldo em conta, é só passar no crédito que depois vai resolver isso pagando a fatura no outro mês. Ou em casos extremos, parcelando faturas ou só fazendo o pagamento mínimo. Aquele que só pensa em gastar o que tem e não poupa, com o tempo, sem que se perceba, terá criado um hábito, e amanhã estará gastando até o que não tem. Eu não sei quem é o autor dessa frase, mas tem tudo a ver com esse vídeo. E é aqui que entramos pro ponto crucial desse vídeo. Eu sempre falo aqui no canal sobre gastar menos do que ganhar, formar reserva de emergência, fugir de dívidas e finanças comportamentais em geral. E quase sempre recebo comentários como: o importante não é poupar todo mês, e sim não gastar mais do que ganhar. Fazendo isso já tá tudo bem. E sim, se a gente for olhar friamente, não tem nada de errado em gastar tudo que ganha, desde que não gaste acima do que ganha. Até porque sem adquirir dívidas, tá tudo certo, né? Bom, na verdade as coisas na prática não funcionam bem assim. Suas contas não vão vir todo mês exatamente alinhadas com seu salário. Vamos para um exemplo hipotético para ilustrar bem essa ideia. Digamos que o Rodrigo receba R$ 3.000 por mês e tem todo um planejamento de ganhos e gastos, separando para cada área da vida o quanto vai gastar e tem tudo anotado. Porém, apesar de toda a disciplina que ele tem com planejamento financeiro, ele sempre relacionou seus gastos a seus ganhos. Ou seja, na cabeça dele, se ganhar 3.000, tem que gastar 3.000 também, gastando tudo que ganha mensalmente e ficando zerado no fim do mês. Mas aí você pode me perguntar, mas se ele tem um controle financeiro, não tem problema gastar tudo. No próximo mês ele já vai receber de novo. Então, é aí que você se engana. Uma coisa que aprendi é que a vida é dinâmica. A nossa vida financeira pessoal não é uma planilha. Cada mês vai ser de um jeito, e um mês pode-se ter mais gastos com uma determinada área da vida, no outro pode haver algum imprevisto, ou também alguma oportunidade de mudar de emprego, por exemplo. Bom, existem diversas variáveis do que pode acontecer mês após mês. Assim, você pode até imaginar que basta o Rodrigo saber balancear os gastos ao longo do mês, caso o gasto se eleve em alguma das áreas. E sim, digamos que pela disciplina dele, ele até conseguiu manter isso por alguns meses. Porém, em um determinado mês, seu carro deu problema no motor, o que custou R$ 3.000 para arrumar. Então, o que ele fez nesse momento? Bom, é claro que usou de meios como cartão de crédito ou empréstimo, até porque não tinha nenhum dinheiro reservado para emergências ou algo do tipo. Então veja que mesmo tendo uma disciplina com os gastos do mês, Rodrigo não tinha disciplina com os gastos da vida. Essa é a verdade. Porque uma coisa é a gente olhar para o mês, outra coisa é olhar para a vida. Então, seguindo no nosso exemplo, observamos que nesse momento o Rodrigo já assumiu uma dívida a pagar para os próximos meses, tendo que, por exemplo, cortar muitas coisas do orçamento mensal para conseguir pagar as parcelas ou também procurar ganhar mais para cobrir esse gasto mais elevado. E é aí que começa o problema de gastar tudo que ganhar. De uma hora ou outra, acarretar em gastar acima do que ganhar. Porque se não tiver nenhuma reserva, vai ter que se endividar para os próximos meses com um gasto que não estava no planejado. Então, da mesma forma que se torna um hábito gastar mais do que ganhar, a prática constante de gastar menos do que ganhar torna-se também um hábito com o passar do tempo. Portanto, poupe todo mês o quanto você puder. Mesmo que no começo seja difícil, poupe uma pequena parcela de 5% do seu salário, por exemplo. Criar esse hábito é fundamental, porque assim você sempre estará gastando abaixo do que ganhar e, consequentemente, sempre terá um dinheiro a mais de reserva. Tem até uma passagem da Bíblia que diz o seguinte: o sábio economiza e sempre tem bastante comida e dinheiro em sua casa, mas o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe.
Bom, independentemente da sua fé, olhando essa simples passagem, podemos extrair um grande ensinamento sobre finanças pessoais. Que inclusive até falei em um dos últimos vídeos que postei, sobre evitar o pensamento de saldo zero. Sobre nunca gastar tudo que ganhar e sempre ter nem que seja uma pequena parcela que você vai poupar. Que por sinal é super importante que você separe na hora que receber sua renda. E não esperar sobrar no final do mês, que na maioria das vezes não dá certo. Além disso, evitar o pensamento de saldo zero também implica em você nunca gastar tudo que tiver em conta com algo fútil. Por exemplo, você só tem R$200 em conta e pensar, queria comprar um jogo de videogame que é R$200. Se eu tenho esse dinheiro, então já vou comprar. Veja que comprando esse tal jogo, você vai ficar com a conta zerada, sem ter nem mesmo dinheiro para situações de urgência. Mas é claro que também não podemos nos privar de tudo e só juntar dinheiro. Por isso que existe a regra dos 5, que consiste em você só comprar alguma futilidade que você realmente queira muito, se tiver pelo menos 5 vezes o valor daquele produto. É claro que analisando friamente, entendemos que o ideal seria não comprar nada supérfluo, né? Mas não teria graça nenhuma e sentido nenhum viver apenas para juntar dinheiro e não gastar com nada que gostamos. Inclusive, vou falar melhor sobre isso no decorrer do vídeo. Mas bom, agora voltando aqui, talvez você esteja se perguntando, mas como seria exatamente esse tal controle do dinheiro? Basicamente, só de você ter conhecimento sobre o quanto ganha e o quanto gasta, tendo um orçamento mensal definido, já vai ajudar bastante a ter uma visão geral das finanças. Agora, se você está naquela bagunça financeira, sugiro que seja mais agressivo nos cortes de gastos desnecessários. Pelo menos no começo, para você se organizar de vez e conseguir poupar todo mês uma parcela da renda. E claro, o passo fundamental: anotar seus gastos e sempre também acompanhá-los. Ou seja, qualquer gasto que você tiver, você vai anotar juntamente com a data e o quanto você gastou. Fazendo isso, no fim de um mês, você vai ver o quanto de gasto desnecessário que você teve e que nem sabia que gastava. E além disso, você também vai passar a gastar menos para não ter que anotar e ter uma lista gigante de gastos que você teve. Porque fazendo essas anotações e acompanhando os gastos, nós ficamos no controle. Lembrando que isso pode ser anotando no papel mesmo, ou também em aplicativos de organização financeira. Então, tenha organização com seu dinheiro e gaste menos do que ganhar. Sem isso, você tem tudo para entrar em dívidas em algum momento da vida. Usar o dinheiro sem exercer controle sobre ele, acaba que você que vai ser o controlado. Não tendo autocontrole na hora de fazer uma compra ou consumir algum serviço, por exemplo. Então, você lidar com dinheiro com o pensamento de deixa a vida me levar, é sinônimo de dívidas a médio ou longo prazo. E o caminho para a gente não entrar em dívidas e ter um amparo em momentos de crise é a famosa reserva de emergência. Isso mesmo, gastar menos do que ganhar todo mês e ir formando aos poucos a sua reserva financeira. E cara, eu não conheço ninguém que tenha completado a reserva e que se arrependeu depois. Todos meus amigos e conhecidos sempre falam que a reserva salvou em algum momento de dificuldade, ou em momentos de instabilidade financeira, de ficar sem renda, por exemplo. Então, enquanto você pode, tente poupar todo mês para a formação da reserva, e só resgate dinheiro se realmente for emergência. Inclusive, eu falo melhor sobre isso no vídeo que está aqui em cima. Porém, mesmo tendo a reserva de emergência formada, é super importante continuar mantendo o controle financeiro. Não tem jeito, isso é para a vida toda. Mas muita gente que já tem um bom dinheiro na reserva de emergência e já até começou a investir para o longo prazo, pode cair na ilusão de pensar que já está bem financeiramente e começar a resgatar da reserva para gastar com qualquer coisa. Por exemplo, alguém que chegou aos R$20.000 investidos, somando reserva mais investimentos, e pensar, eu já tenho R$20.000, tô ficando rico, posso comprar o celular do ano de 5.000, vou resgatar da reserva e outra hora reponho. Entende o que quero dizer? Se você formou a reserva e já investe para o longo prazo, procure manter ainda o controle do seu dinheiro. E nunca se esqueça do real motivo da reserva de emergência. Não é porque você tem dinheiro na reserva que ela deve ser gasta à toa com bobeira por aí. É claro que se você quer comprar um celular novo e tem dinheiro para isso, não tem problema nenhum, desde que você se programe e compre sem tirar dinheiro do investimento ou reserva. Então, preserve aquilo que você construiu. E sobre o que falei no começo do vídeo, acho sim muito importante ter uma intensidade mais alta no início, para se organizar financeiramente e pelo menos formar reserva de emergência. Após isso, manter um equilíbrio é o mais aconselhável, pois a vida não se resume a juntar dinheiro para sempre e nunca gastar com nada. Faça doações, viva momentos com as pessoas que você ama e realize os seus sonhos. Claro, sempre com consciência financeira.
Inclusive, eu até falo mais detalhadamente sobre ter intensidade ou equilíbrio na hora de investir no vídeo que está aqui na tela. Recomendo bastante que você dê uma olhada. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.